Thanos, com certeza uma das figuras mais complexas e, olha, mais polêmicas da cultura pop recente. Mas a pergunta que fica é, o que realmente move o Titã louco? Para a gente conseguir entender de verdade a mente por trás do estalo, vamos precisar analisar o personagem através de uma lente filosófica bem surpreendente. É muito fácil colocar um rótulo nele. As pessoas o veem como um monstro genocida, um louco com poder demais. Ou até, para quem tem uma visão mais distorcida, como uma espécie de salvador. Mas esses rótulos, sabe, são superficiais. A questão de verdade é, qual é a estrutura fundamental da personalidade dele? E para responder essa pergunta, a gente vai usar uma ferramenta chamada as 12 camadas da personalidade. É uma estrutura que não tenta definir a pessoa por um tipo fixo, tipo um signo. Em vez disso, ela olha para o nível em que a pessoa opera, quase como se fosse uma escada de evolução. A pergunta então muda de quem ele é para onde ele está nessa escala. Agora, olha que interessante. A primeira distinção que essa teoria faz é entre camadas integrativas, que fecham, que definem a personalidade, e camadas divisivas, que abrem a pessoa para influências de fora. E o Thanos? Bom, ele é praticamente a definição de uma personalidade integrativa. Ele é inabalável, completamente impermeável a apelos emocionais e absolutamente focado. Isso já dá uma pista muito importante de onde a gente tem que procurar. Para a gente encontrar a camada certa do Thanos, vamos fazer o caminho inverso. Vamos começar eliminando as camadas que claramente não se encaixam. A gente vai subir essa escada descartando as teorias mais comuns que existem sobre ele. As camadas mais baixas são as mais fáceis de descartar. A camada 1, o corpo. Ok, ele é um gigante roxo, mas isso é só uma ferramenta, não define quem ele é. E a camada 2, a hereditariedade. Ele não age por instinto, pensa num predador, ele mata por necessidade. O Thanos não, ele mata por escolha, por um plano totalmente racionalizado. O corpo e a biologia dele são servos da sua vontade, e não o contrário. Certo. E a teoria do trauma? Aquela história da perda do planeta dele, Titã? Isso colocaria na camada 4, a da história afetiva. Mas personalidades que estão presas aí buscam afeto, fogem de desafios. O Thanos faz o oposto. E a prova final, o ponto que encerra a discussão, é o sacrifício da Gamora. Uma pessoa presa na necessidade de ser amada jamais sacrificaria o objeto do seu amor por uma ideia. Ele claramente transcendeu essa necessidade. A própria teoria que a gente está usando aqui é bem categórica sobre isso. Essa necessidade constante de afeto é vista como um sinal de uma personalidade que ainda não amadureceu. E o Thanos, pro bem ou pro mal, é tudo menos imaturo na convicção dele. A teoria do trauma simplesmente não fecha conta. Ok, então descartamos o trauma. Seria só ego, sede de poder, e isso colocaria na camada 5. Mas existe uma diferença fundamental aqui. Uma personalidade na camada 5 quer poder para se sentir poderosa. É uma autoafirmação. O Thanos não está se autoafirmando. Ele quer o poder como uma ferramenta, um meio para executar um plano específico, que, na cabeça dele, é extremamente útil para o universo. O poder não é o fim, é um meio. Então, se ele não é movido por necessidades pessoais como trauma ou ego, a gente está subindo para um nível diferente. E isso nos leva a uma das características mais marcantes dele: o completo desprezo pela sociedade, pelas leis e pela opinião dos outros. A camada 7 é sobre papéis sociais, sobre direitos, deveres, sobre ser aceito. O Thanos é a negação completa de tudo isso. Ele não negocia, ele não busca aprovação e, sinceramente, ele não se importa nem um pouco de ser chamado de louco. Na verdade, para ele, essa rejeição da sociedade só confirma que a visão dele está acima dela. Ele não tem um papel social, ele busca um papel cósmico. Bom, se ele transcendeu o corpo, o trauma, o ego e a sociedade, onde é que ele se encaixa? Claramente, o Thanos opera num plano de existência mais elevado. Vamos explorar os candidatos nas camadas de cima. Chegamos nas camadas superiores. Ele com certeza passou pela camada 8, a do adulto estável. É só pensar nele como fazendeiro no final de Guerra Infinita. Ele também opera na camada 9, a do intelectual que identifica uma verdade universal, a escassez de recursos, e ele age a partir da camada 10, com um senso de moralidade universal. Mas ele não para aí. Ele não quer só entender o universo ou estar certo sobre ele. Ele quer refazer o universo. Depois de subir a escada toda, fica muito claro que a verdadeira essência do Thanos mora num lugar bem específico, na camada 11. É exatamente aqui que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. E isso nos leva a uma definição que parece que foi escrita sob medida para ele.
A camada 11 é a da personalidade histórica, ou seja, o indivíduo que não age mais em relação à sua família, seu ego ou à sociedade, mas em relação à própria história, com H maiúsculo. O arquétipo usado na teoria é Napoleão Bonaparte, alguém que testa os limites do que um único indivíduo pode fazer para alterar o curso dos acontecimentos em escala global. E a correspondência é perfeita. Ele age por um futuro que ainda não existe, um universo grato. Ele testa o limite do poder individual contra o cosmos inteiro. Ele não busca o julgamento das pessoas de agora, mas sim o da história. E, o mais importante de tudo, ele destrói as joias para tornar o ato dele um fato histórico permanente, irreversível. Essa frase, "eu sou o inevitável", não é só arrogância. É a declaração de uma personalidade da camada 11. É a crença de que a sua vontade pessoal se tornou um fato da realidade tão inescapável quanto uma lei da física. Ele não se vê mais como alguém que participa da história. Ele se vê como o próprio destino. Mas ainda falta um último degrau, a camada 12, o divino. Por que o Thanos não chega lá? A resposta para essa pergunta define exatamente quem ele é. A camada 12 é a do indivíduo em relação a Deus, agindo com um desapego quase místico. Para essa personalidade, a ação é uma expressão do divino e teria o mesmo valor mesmo que o mundo nem existisse. O Thanos é o oposto disso. Ele é um materialista. A missão dele é sobre recursos, biologia, sobrevivência. Sem um universo para salvar, a missão dele perde todo o sentido. Ele não quer dialogar com o divino. Ele quer tomar o lugar do divino. E isso é o ápice da camada 11. E assim, a conclusão da nossa escalada fica clara. Thanos não é apenas um vilão. Ele é a encarnação ficcional perfeita da personalidade histórica da camada 11, o titã da história. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se a gente consegue analisar um vilão com essa profundidade toda, o que essa mesma lente revelaria sobre os heróis? Ver as personalidades não como boas ou más, mas como operando em diferentes níveis de existência, isso pode mudar completamente a forma como a gente entende as histórias que consome.